Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa lista de erros de raciocínio, sabe? Verdadeiras armadilhas do pensamento. E o mais curioso é que, apesar de terem sido identificadas há quase um século, elas parecem descrever perfeitamente o mundo em que a gente vive hoje. A nossa fonte é um trecho de uma tese de doutorado fascinante da Universidade de Brasília, do Otávio Maciel. O título é Primeiro Esboço de um Tratado de Metametafísica. E a gente vai focar num capítulo que detalha os 9 procedimentos falaciosos do filósofo Alfred North Whitehead. A nossa missão aqui, então, é desvendar que armadilhas são essas e, mais importante, por que entender essa lista de quase 100 anos atrás pode ser uma ferramenta incrivelmente útil para pensar com mais clareza hoje. Então vamos lá. Por que a gente deveria se importar com uma lista de erros filosóficos dos anos 1920? A resposta, eu acho, é um pouco desconfortável. É muito desconfortável, porque quando a gente lê a lista, a gente se reconhece nela. A gente vê esses erros acontecendo o tempo todo, em todo lugar. E o impressionante é pensar que o Whitehead não estava só, sei lá, criando teorias no vácuo, ele estava reagindo, em tempo real, a um ambiente intelectual que ele achava perigosamente limitado. Exato. Então vamos começar por aí, pelo contexto. A fonte principal dessas críticas é o livro Processo e Realidade, que é um gigante da filosofia, né? Ele é baseado em palestras que o Whitehead deu lá por 1927, 1928. Que clima era aquele? O que estava acontecendo que deixou ele tão preocupado? Então era o auge do que a gente chama de positivismo lógico. Havia um movimento anti-metafísica muito forte. A tese descreve bem esse momento. Era uma desconfiança geral contra qualquer tipo de filosofia mais viajada, sabe? Mais especulativa. A moda era acreditar que a filosofia só devia se preocupar com o que pudesse ser provado por lógica ou observado num laboratório. A filosofia estava tentando virar uma ciência exata. E o Whitehead olhou para isso e viu um problemão. Então ele não estava só querendo construir o sistema filosófico dele. Ele estava primeiro fazendo uma demolição. Quase como se dissesse, gente, o terreno onde vocês estão construindo está minado. É exatamente essa imagem. Uma demolição controlada. Não dá para avançar se a gente continuar caindo nessas mesmas armadilhas. Isso. E ele não apontou um ou dois problemas. Ele foi lá e catalogou 9. E o mais elegante é como eles se conectam, sabe? As críticas começam nas nossas ferramentas mais básicas, tipo a linguagem, e vão crescendo até chegar nas nossas ideias mais grandiosas sobre o que é a realidade. É aqui que a coisa fica muito, muito interessante. Vamos agrupar esses 9 erros para entender a lógica dele. E vamos começar pelo mais fundamental, as ferramentas que a gente usa para pensar. O segundo item da lista dele, que eu acho um ótimo ponto de partida, é a confiança excessiva na linguagem como uma expressão adequada das coisas. Ele está basicamente dizendo que as palavras que a gente usa são defeituosas. Defeituosas é uma ótima palavra. Pensa na linguagem como se fosse uma ferramenta. Você não usa uma chave de fenda para martelar um prego, certo? Whitehead via os filósofos da época dele usando a linguagem comum, uma ferramenta feita para o dia a dia, para tentar descrever as estruturas mais profundas da realidade. E ela simplesmente não dá conta. Ele dizia que a filosofia precisa esticar o significado das palavras, mas mesmo assim elas continuam sendo, e a tese cita isso, metáforas que apelam a um salto imaginativo. Ah, que ótima frase! As palavras não são etiquetas perfeitas para as coisas. Elas são, na melhor das hipóteses, pontes meio instáveis. E uma das maiores armadilhas está na própria gramática que a gente aprende na escola, a falácia número 4. A forma de expressão sujeito-predicado, o clássico, a rosa é vermelha. Parece tão inofensivo, mas é uma armadilha filosófica gigantesca. Essa estrutura que a gente herdou lá de Aristóteles nos força a enxergar o mundo como se ele fosse um catálogo de coisas estáticas. Substâncias? Isso, substâncias que possuem qualidades, os predicados. A rosa, vermelha. O céu, azul. Só que a realidade não é assim. Para Whitehead, a realidade é feita de processos, de eventos, de verbos, não de substantivos. O que é a rosa? É um processo complexo de crescer, de fazer fotossíntese, de trocar gases, de decair.
A nossa gramática nos deixa cegos para essa natureza dinâmica e interconectada do universo. Isso é muito poderoso. Me faz pensar em como a gente fala de problemas complexos hoje. A gente fala, a economia está ruim, ou a sociedade está polarizada. É a mesmíssima estrutura. Um sujeito estático, a economia, com uma qualidade, ruim. A gente trata a economia como se fosse um objeto, que pode estar quebrado ou não. Exato. E o Whitehead diria que essa própria frase já nos impede de ver a realidade, que é uma teia de milhões de processos, fluxos, decisões, relações. A linguagem nos sabota. Nos sabota. A linguagem congela um rio e te apresenta como se fosse um bloco de gelo. E falando em rigidez, isso nos leva a um ponto sobre a lógica. A nona falácia da lista dele é a crença de que inconsistências lógicas podem ser algo além de simples erros. Espera aí, preciso te parar aqui. Essa me parece contraintuitiva. Porque algumas das maiores descobertas da ciência, sei lá, na física quântica, parecem super paradoxais. Uma partícula que é onda e partícula ao mesmo tempo, que está em dois lugares. Isso não é uma contradição que aponta para uma verdade mais profunda? Whitehead está dizendo que isso é só pensamento de má qualidade. Essa é a provocação perfeita. O que é fascinante aqui é o rigor do Whitehead. Ele não está negando que o universo possa ser misterioso ou paradoxal. O que ele está dizendo é que uma contradição no seu argumento é um sinal de que o seu argumento está errado. É um alarme de incêndio. Ah, entendi. A contradição não é um portal místico para uma verdade superior. Ela é um aviso gritando: ei, uma das suas premissas está furada ou seu raciocínio descarrilhou. É um chamado para pensar mais e não para parar de pensar e só admirar o mistério. Entendi. Então a contradição não é o destino final, é um sinal no caminho para a gente corrigir a rota. Ok, então já vimos as armadilhas nas nossas ferramentas, a linguagem e a lógica. Agora vamos para um segundo grupo de erros, aqueles que tratam de como a gente percebe o mundo. A falácia número 5 é a doutrina sensacionista da percepção. Esse é um nome complicado para uma ideia bem antiga, muito ligada a filósofos como David Hume. A tese descreve como a visão de que a nossa experiência é construída tipo com blocos de Lego. O cérebro recebe dados brutos isolados, uma mancha vermelha aqui, uma linha reta ali, um som agudo acolá, e só depois ele junta tudo e diz: ah, é um carro. Whitehead acha isso um completo absurdo. Ele vira o jogo, então. Como ele acha que a gente percebe o mundo? Ele diz que a gente não percebe os blocos de Lego. A gente percebe o carro sendo carro de uma vez só. É um processo ativo de agarrar o mundo, que ele dá o nome técnico de preensão. É mais como pegar uma bola no ar do que olhar uma foto da bola. Você não sente primeiro a textura, depois a forma, depois o peso. Você sente o ser bola em movimento como uma experiência total, unificada, que já inclui a relação dela com a sua mão, a velocidade. Essa ideia de experiência unificada parece que ela se conecta com a crítica seguinte. A terceira falácia, o pensamento baseado na psicologia das faculdades. Essa é a ideia de que a mente é dividida em caixinhas, né? A gaveta da razão, a gaveta da emoção, a da memória. Isso. A mente como se fosse uma cômoda organizada. Aqui fica a razão pura e lógica, ali fica a emoção, irracional, caótica. O Whitehead, com a filosofia do organismo dele, diz que isso é tão falso quanto dividir a realidade em substâncias e qualidades. A mente, para ele, é mais como uma sopa. Gostei da imagem. É, tudo misturado. Você não consegue separar o gosto da cenoura do gosto do caldo em que ela cozinhou. A sua razão está sempre encharcada de emoção. Sua memória é moldada pelos seus sentimentos. É um processo único, integrado. Tô percebendo um padrão aqui. Ele parece estar em guerra contra qualquer tipo de separação artificial. Com certeza. O que nos leva, imagino, à maior separação de todas. Aqui a gente coloca entre nós e o mundo. A sétima falácia, a doutrina kantiana de que o mundo objetivo é uma construção da nossa experiência subjetiva. Exatamente. Esse é um dos alvos principais dele. O Whitehead era um realista convicto. Ele detestava o que ele chamava de bifurcação da natureza. Bifurcação da natureza? É, essa divisão entre o mundo que a gente experimenta, aqui dentro, e um suposto mundo real lá fora,
que seria para sempre inacessível para a gente. A tese conecta isso a um termo mais moderno, o correlacionalismo. A ideia de que a gente está preso dentro da nossa própria cabeça, só conseguindo conhecer a relação entre nosso pensamento e a realidade, mas nunca a realidade em si. Isso soa terrivelmente familiar. É quase como o sentimento de alienação que muita gente descreve hoje, sabe? De viver a vida através de uma tela, com a sensação de que a experiência não é real. Uma desconexão fundamental. Precisamente, Whitehead queria curar essa fratura. O argumento dele é radical e, de certa forma, libertador. Ele está dizendo, a sua experiência não é um filme sobre a realidade passando dentro do seu crânio. A sua experiência é a sua participação direta na realidade. Não há separação. Uau! Ok, então ele já demoliu nossas ideias sobre linguagem, sobre percepção e sobre a nossa relação com o mundo. O que sobra? As grandes questões. As grandes questões. Isso nos leva ao último grupo de erros, os erros propriamente metafísicos. E, ironicamente, o primeiro da lista é a própria desconfiança contra a filosofia especulativa. É a ironia perfeita. Como a gente falou, era o clima da época. Metafísica era quase um palavrão, mas Whitehead a defendia com unhas e dentes. A ciência maravilhosa, ela nos dá mapas incrivelmente detalhados de territórios específicos. Mas o trabalho da filosofia especulativa é ser como uma imagem de satélite, tentando entender como todos esses mapas se juntam para formar um planeta coerente. A ciência foca, a filosofia tenta conectar. Exato. E para construir essa visão ampla, ele nos alerta contra um erro com um nome bem esquisito. A sexta falácia, a doutrina da atualidade vácua. O que diabos isso significa? O nome é intimidador, mas a ideia é muito bonita e simples. A gente pode chamar de o mito do artista solo. Ah, boa. A gente adora a história do gênio que tem uma ideia brilhante, sozinho, trancado numa sala. Whitehead diria que isso é uma ficção, é impossível. Aquele gênio é um produto dos livros que leu, da língua que fala, da comida que comeu, de toda a história humana que veio antes dele. Nada existe no vácuo. A tese até traz uma citação ótima dele. Um fato singular em isolamento é um mito primário requerido para o pensamento finito. Então, atualidade vácua é o erro de tentar entender ou definir alguma coisa como se ela existisse sozinha. Para Whitehead, tudo é, na verdade, uma colaboração com o resto do universo. Exato. Ninguém e nada é uma ilha. É a síntese perfeita. E isso nos leva à última falácia da lista, a oitava. Deduções arbitrárias em argumentos ex absurdo. Essa é um pouco mais técnica, é um tipo de truque lógico. Parece uma falta no jogo da argumentação, uma jogada ilegal. É exatamente isso. Acontece quando um pensador segue uma linha de raciocínio, chega numa contradição, num absurdo, e em vez de pensar, acho que meu argumento está errado, ele usa esse absurdo como um trampolim para saltar para a conclusão que ele queria desde o início. Me dá um exemplo. É como dizer, se o universo não tivesse um propósito, sua existência seria um absurdo. Logo, ele tem um propósito. É usar a própria confusão como uma desculpa para impor uma ordem no mundo que não foi demonstrada. Entendi. Ok, vamos juntar todas as peças. Isso não é só uma lista de 9 reclamações aleatórias de um filósofo. Quando a gente olha para todas elas juntas, existe um único e poderoso inimigo que Whitehead está atacando o tempo todo, não é? Sem dúvida. É uma guerra total contra a fragmentação. Cada um desses 9 erros, à sua maneira, corta a realidade em pedaços que não se comunicam. Sujeito separado do predicado, a mente separada em faculdades, o observador separado do mundo, um fato separado de todos os outros. O projeto inteiro de Whitehead, que a tese do Otávio Maciel conecta a um realismo complexo, é sobre religar tudo. É um esforço para nos forçar a ver o mundo não como uma coleção de coisas, mas como um processo único, interconectado, turbulento e complexo. O que torna essa lista de quase um século tão atual. No fundo, não é um guia para filósofos profissionais. É um kit de ferramentas para o pensamento crítico. Um convite para a gente desconfiar das palavras que usa, para questionar se estamos vendo conexões ou criando separações falsas e para ter muito cuidado com respostas simples para problemas complexos.
Exatamente. E a tese deixa isso claro, mostrando como essas críticas dos anos 20 dialogam com debates filosóficos quentíssimos hoje. O que me deixa com uma pergunta final, sabe? Uma provocação para quem nos ouve. Se Whitehead conseguiu identificar e descrever essas armadilhas do pensamento de forma tão clara há quase 100 anos, por que o nosso debate público, nossa mídia e até partes do mundo acadêmico parecem estar mais afundadas nelas do que nunca? Por que a gente continua construindo tantos dos nossos argumentos sobre essas fundações falhas que ele já tinha exposto? Essa é a questão que fica no ar.